eu estava aqui no Brasil, tinha meu negócio, aí chegou um dia, brinco que eu tive um despertar, descobri minha missão. Acho que todo mundo tem uma vocação para fazer a diferença no mundo e tentar melhorar. E aí eu, naquele momento, falei, o lugar para fazer isso é a ONU. A ONU é o lugar para mudar o mundo, então eu quero trabalhar na ONU. Vendi tudo, fui embora do Brasil, fui para os Estados Unidos, aí fui fazer as faculdades lá. Eu fiz faculdade de Filosofia e Ciências Políticas. Olha só. Aí terminei e fui para Washington para fazer um mestrado em International Peace and Conflict Resolution, que é paz mundial, resolução de conflitos. E ali eu comecei a trabalhar em um monte de lugares, sempre com aquele objetivo, eu quero trabalhar na ONU. Aí eu trabalhei na Organização dos Estados Americanos, trabalhei numa think tank que é o Woodrow Wilson, trabalhei numa organização de advocacy e finalmente chegou na ONU. Aí mudei para Nova York, trabalhei no Conselho de Segurança, que é o órgão mais importante porque cuida da guerra e da paz. E aí eu não representava o Brasil, né? Eu não era um servidor público internacional, eu era eu não era um diplomata brasileiro, eu era um servidor público internacional. Entendi. E aí eu, agora sim, vou mudar o mundo e tal. Só que aí eu me decepcionei. É mesmo? Vi que a ONU não era nada daquilo. A gente sempre às vezes se decepciona. Mas por quê? O que te decepcionou lá? Assim, coisas muita politicagem. Coisas óbvias que, tipo assim, né? A ONU não tem poder, não tem autoridade, não tem autonomia e não tem clareza do que ela está fazendo. Porque ela não é uma entidade separada aos países. São 193 países. Então, quando a ONU fala alguma coisa, não é que a ONU falou. São 193 países falando. Quando 193 países vão falar, aquilo literalmente é uma torre de Babel. Ou seja, não se fala nada objetivo, claro e definitivo. Entendi. Tudo é vago, genérico, não tem autonomia, não tem poder, não tem autoridade sobre os países, porque tem o conceito de soberania. Então você olha e fala assim, mas o que é isso daqui, afinal de contas? É um grande fórum permanente de conversa. E óbvio que se você vai para lá com a ideia de que ali é o lugar que se resolvem os problemas do mundo, você vai se frustrar. Entendi. Mas é o lugar onde se conversa para se encontrar caminhos. E tem algumas coisas na ONU que funcionam, né? Por exemplo, a Organização Internacional de Telecomunicações, que aqui para o nosso tema, que registra todos os satélites, que dá as licenças, é uma coisa funcional absolutamente necessária para a discussão espacial. Você sabe disso. Regulariza, né? Tem que dar uma regularizada. Né? Agora, quando você fala na função do Conselho de Segurança, que é um órgão altamente político, um dos mais políticos de todos, ou a Assembleia Geral da ONU, que não tem nem poder, a Assembleia Geral menos ainda porque ela não tem poder, tudo que ela decide é poder sugestivo, né? Não é vinculante. O que o Conselho de Segurança decide é poder vinculante, ou seja, é lei. Entendi. Só que aí nós temos um problema, né? O que é lei internacional? Enfim. Mas aí no Conselho de Segurança são quantos países? São poucos, né? São 15 no total. São 10 rotativos, que ficam com mandatos de 2 anos, e 5 permanentes, que são 5 especiais. São os mesmos 5 especiais que têm direito até a bomba atômica, de acordo com o nosso Tratado de Não Proliferação.